Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, parabéns a vocês que se permitem estar já na lição número 1 do nosso trimestre de 2024. Primeiro trimestre de 2024, Família, um projeto de Deus. Fantástica lição, revista do trimestre. E você que está aí, se você ainda não está inscrito no nosso canal, já lhe convido a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu joinha, tá? Compartilhar com pelo menos 5 pessoas a mais e vamos ajudar as pessoas a conhecer mais da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o professor Ronas, o professor e fundador do Instituto Teológico Metanoem, aqui em São José dos Campos, onde ministramos aulas de bacharel, médio em teologia e treinamentos em várias áreas. Muito bem, vamos aqui o projeto estrutural da família. Hoje, essa é a nossa lição número 1. E vamos lá, nosso texto áureo. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2, versículo 18. A verdade aplicada nos diz a criação da família é uma obra de Deus, mas a sua administração é de responsabilidade de seus membros. É muito bem colocado aqui já na nossa verdade aplicada que Deus tem um papel a fazer, mas o ser humano também tem o seu papel. Pense bem, por favor, nisso, tá? Não é tudo que Deus vai fazer. O ser humano tem seu papel a desempenhar, tá? Nesse projeto de Deus. Bom, nós temos 3 objetivos: refletir sobre o projeto divino chamado família, mostrar que a família precisa estar firmada em Deus e ressaltar as promessas que Deus tem para a família. Ter referência em Gênesis 2, versículo 18, 21 ao 24, por favor, você lê aí em casa. Eu já vou para a nossa introdução. Iniciamos esse trimestre enfatizando que o casamento faz parte da formação da família, como revelado no glorioso projeto de Deus, logo após a criação do ser humano. Veremos que, além de criar, abençoar e capacitar, o Criador deu instruções e estabeleceu princípios que devem nortear hoje a formação familiar. Então, de forma geral, tá, nós vamos ver aqui alguns princípios que Deus estabeleceu quando ele formou, né? Ele criou, abençoou e deu capacitação ao ser humano para viver numa sociedade familiar. Projeto de Deus, o projeto família, né? Finalidade do projeto, investimento do projeto e especificações do projeto. São 3 subtítulos. O que é projeto, né? Definindo o projeto, projeto é uma descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, tá? Um plano, né? Um planejamento, intenção de fazer ou realizar algo. Todo projeto tem um arquiteto, Deus foi o engenheiro e desenhista, o mentor ou criador, o pai da concepção. Este projeto foi concebido ainda no Jardim do Éden. Bom, veja, então, quando Deus faz um projeto, que é uma descrição detalhada, ou seja, por exemplo, você vai fazer teu projeto para 2024. Onde você está, aonde você quer chegar, tá? Você vai ter uma meta e você vai detalhar o passo a passo, tá? Isso é descrição escrita e detalhada. Que passo vou fazer, como vou fazer, tá? Em que data vou fazer, em que período, né? Então, tudo isso exige um planejamento, tá? Então, todo ser humano, e Deus é assim, Deus é muito planejador. Nada pega Deus de surpresa, tá? Ele já planejou
todas essas coisas. E como arquiteto, né, idealizador, tá? Deus projetou lá no Jardim do Éden esse plano família. Como Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito, você faz parte desse plano perfeito. Finalidades do projeto: não deixar o homem só, ou seja, há um companheirismo, não deixá-lo ser aditora ou auxiliadora, ter alguém que estivesse no mesmo nível ou que lhe correspondesse, pois para o homem não havia. Socializar o homem por meio da família, pois vivia no meio dos animais, e frutificar, multiplicar e povoar a terra, ou seja, a procriação e perpetuação da raça humana. Vamos parte por parte, rapidamente. Não deixar o homem só. É interessante porque Deus permite que Adão, né, tenha uma experiência de estar só, e ele dando os nomes aos animais, ele mesmo percebe que cada animal tinha seu par, que lhe correspondia, tá, à sua espécie. Porém, disse o texto que para o homem não se achou alguém, né, que lhe correspondesse. Então, há uma forma, parece aqui, né, não está explícito assim no texto bíblico, não está escrito, mas parece que Deus permite que Adão ele perceba uma necessidade dele. Tá? Isso é muito importante, porque Deus, né, ele vai gerando em Adão essa consciência, tá? Adão é um ser completo, um ser feliz, tá? Mas para ele poder expandir, né, para ele poder ir além, tá? Ele percebe que precisa de alguém à mesma altura, da mesma espécie. Bom, então não deixá-lo sem aditora, ou seja, sem auxiliadora. Interessante o texto quando diz que Deus faz a mulher para que esteja como diante dele, ou seja, aditora. Esse texto, literalmente no hebraico, é como se estivesse na frente, ela na frente dele, como um espelho. Agora você vai perceber que no espelho, o teu braço direito parece esquerdo. Ou seja, é o oposto. E é justamente nesse conceito que Deus faz a mulher, tá? Para que a mulher tenha uma visão, uma perspectiva diferenciada do homem. Assim, o ser humano, tá? Pode ter uma perspectiva total do sistema familiar. Isso é muito importante, tá? Dentro do projeto de Deus. Porque uma pessoa pode ir longe, mas duas pessoas podem ir muito mais longe, ok? Bom, ter alguém que estivesse no mesmo nível, que correspondesse, ou seja, da mesma espécie, que tivesse os mesmos objetivos, propósitos, isso de suma importância. Deus não une somente corpos, Deus une propósitos, ok? Então pensa bem nisso, porque desde o início Deus fez assim, esse planejamento. Socializar o homem por meio de família. Ninguém amadurece sozinho. Tá? O amadurecimento só acontece em sociedade. A plenitude do amadurecimento só acontece em sociedade. E frutificar e multiplicar, né? Ou seja, deixar um legado, ir além, tá? De alguma forma. Tá? Adão e Eva, né? Eles iam, tá? Ir além nesse projeto divino. Finalidades do projeto, né? Ainda tem um pedaço mais, né? Prazo do projeto indeterminado, ou seja, Deus colocou um ponto muito interessante, até que a morte os separe. Tudo tem começo, meio e fim, tá? E morte, né? De certa forma, tá? É um desmembramento, um desligamento, uma separação. A palavra morte significa isso, tá? Então haveria um momento realmente, né, que a morte viria, tá? Isso é natural, esse é um processo natural
pós-pecado, né? Antes do pecado não tinha esse processo. Adão e Eva não estão pensando nesse processo de morte, tá? Mas por causa do pecado veio a morte. O manual da instrução de técnica para o projeto é a Bíblia. Se alguém não segue as especificações, o arquiteto não tem culpa. Ou seja, um projeto que foi elaborado tem seu processo de funcionamento, mas se a pessoa, tá, se alguém não segue o passo a passo, não vai dar certo, tá? Ou seja, Deus não é culpado de dar a coisa errada, né? É mais ou menos assim, você tem um número de um telefone, mas se você disca um número trocado, ou seja, precisava colocar o 6 primeiro, depois o 1. E você coloca 1, depois o 6, você não vai entrar em contato com a pessoa desejada. Tá? Então, aqui nós temos um processo, como funciona. Querer fazer do nosso jeito não vai dar certo. Investimento do projeto: amor, responsabilidade, presença de Deus, cooperação, compreensão, tá? Esses são os investimentos. Por quê? Sem amor, o projeto esfria, né? O amor está fundamentado em valores, tá? E se Jesus disse em Mateus 6, né? Onde se ver o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o que você valoriza, isso você ama. E a responsabilidade é o fator de a pessoa assumir, tá, que ele é responsável pelas suas decisões. Capacidade de reagir, isso é responsabilidade. Ou seja, sem responsabilidade o projeto não anda. Cada pessoa, tá, o casal, deve saber assumir as suas responsabilidades, ok? Presença de Deus, sem Deus, né? Esse projeto não vai. Cooperação, nós já falamos, que Deus criou a mulher com esse propósito, para cooperar com o homem a ter visões, perspectivas diferentes, tá? Desse processo chamado, desse projeto chamado família. E também, aí o nosso autor coloca a compreensão. A compreensão, diz assim, sem compreensão o projeto fica embaraçado. Ou seja, o que é o compreender o outro? Compreender é saber que todo ser humano tem potenciais e tem limitações. Todos. Não existe pessoa perfeita. Então, a compreensão deve ser fundamentado na graça de Deus. O que é graça? Não é favor imerecido? Graça é favor imerecido. Ou seja, nós desfrutamos de algo que Deus nos dá sem nós merecermos. No relacionamento conjugal, tá? A graça se manifesta justamente compreendendo e suportando a fraqueza do cônjuge. Aí que diz na taxa de juros, ou seja, vencer dificuldades e objetivos produzir outros produtos idênticos. Sempre, todo casal, todo cônjuge, tá? Todo ser humano tem limitações, como eu já falei. Isso, num casamento, fica às vezes muito mais claro. Quanto mais tempo se vive, tá? E isso deve ser aprender, isso é um aprendizado, tá? De superar a cada dia as limitações, os desafios. As especificações do projeto, a fórmula e a receita foram dados, macho e fêmea os criou, ou seja, né, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Algo único e monogâmico. Cada casamento constitui uma nova família. A união se dá a partir da junção em uma carne. A forma foi dada e não tem como substituí-la. O dono do projeto é Deus, mas a administração do projeto é nossa. Veja, Deus nos especificou o projeto, Deus nos deu a forma, os princípios, como fazer funcionar. Se se quebra qualquer princípio, tá?
vai gerar quebras nos relacionamentos. Ou seja, é preciso ficar atento, né? Onde que precisa se alinhar alguma coisa, em que área precisa ter alinhamento, seja, né, nessa questão da monogamia, seja na questão da união conjugal, tá? Seja em que detalhe que precisa se alinhar dentro do projeto divino. A família precisa estar firmada em Deus. O casamento é a base sólida e oficial para a implantação da família. A família deve cultivar a prática devocional e todo novo matrimônio precisa cortar o cordão umbilical. Veja, é Deus quem criou, sabe preservar, né? Porque quem criou sabe consertar. Como o texto disse, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O que diferencia o casamento do ímpio e do cristão é a presença de Deus. Ele é o grande reparador dos casamentos e famílias em crises. Meus irmãos, aqui nesse segundo ponto, tá? A ênfase é justamente isso, presença. O quanto da presença de Deus a tua família pode desfrutar, tá? Quanto você valoriza essa presença. O casamento é a base sólida e oficial para a implantação da família. Como encontramos no manual bíblico, estabelecido no princípio é a formação de uma família a partir de um casamento, para manter uma árvore genealógica, para que cada ser humano cresça e se desenvolva em uma estrutura adequada para atender os vários aspectos envolvidos em sua história de vida. E a laços e lastros. Que seja uma coisa digna e estruturada para não viver em prostituição. Então, aqui nós temos os princípios. Tá? O princípio familiar é que todo novo relacionamento familiar inicia, tá, com o casamento. Tá? Isso já é um princípio. Tá? E que cada ser humano cresce, desenvolve, é estruturado, tá? Em vários aspectos, né? E tenha laços, um fundamento, lastro, fundamento, uma base, tá? E que seja coisa digna e estruturada, para não viver em prostituição. Ou seja, quando as pessoas não se permitem viver com bases familiares bíblicas, corre risco, tá, de cair no lado errado. Tá? Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, diz, né, para que o casal não seja tentado pelo maligno. Ou seja, deve se manter, ele está falando do relacionamento conjugal. Dentro da visão bíblica, relacionamento conjugal não é somente um prazer sexual, mas também é uma forma de cobertura espiritual. Paulo disse para que Satanás não vos tente. Bom, a família deve cultivar a prática devocional, os hábitos da leitura bíblica regular, a oração coletiva e individual e o de ouvir e cantar louvores no ambiente familiar muito contribui na construção e manutenção de um ambiente harmonioso, saudável e edificante. Tais hábitos também irão refletir na vida de seus membros, quando em outros ambientes, como o profissional, educacional e inclusive o eclesiástico. A prática devocional é fundamental também para transmitir, solidificar e promover valores cristãos. Veja, o fato de uma família, tá, honrar a presença de Deus, ter o hábito regular de ler a palavra, orar, louvar, cria um ambiente onde o Espírito Santo pode manifestar a sua presença e gera nos filhos principalmente, tá? Ou em todas essas pessoas que convivem nesse lar, tá? Crenças, valores fundamentais. Assim,
Com essas crenças e valores, tá? As pessoas criam um norte, uma regência na hora de tomar decisões. 2.3, todo novo matrimônio precisa cortar o cordão umbilical. Deixará o homem pai e mãe. Se possível, geograficamente, financeiramente, emocionalmente e nas tomadas de decisões. Respeitar, honrar e obedecer ao pai e à mãe é um mandamento com promessa, bem diferente de viver na dependência. Também não abandoná-los, mas evitar que os parentes se intrometam, interfiram, mandem no seu casamento. Não dê mais valor e atenção aos seus parentes do que ao seu cônjuge. Importante esse ponto. A partir do momento que há o casamento, a orientação bíblica é que haja um desmembramento, deixará o homem, pai e mãe. E como o nosso autor coloca literalmente, geográfica, financeira e emocionalmente, isso é importantíssimo, se esforçar para que isso gere um ambiente novo, literalmente, para essa nova família. A família deve se permitir ter oportunidade de tomar suas decisões em particular. Isso é saudável, isso vai gerar amadurecimento. Ou seja, vão sair da dependência. Importante. Ah, mas vai ser difícil. É assim mesmo, tá? Permita-se você ser independente. Quando você ser independente da família, tá? Em todas as áreas possíveis, você vai descobrir que existe um prazer na liberdade, depois da liberdade, da interdependência, você vai aprender a valorizar de uma forma equilibradamente toda a família. As promessas de Deus para a família, tá? Se se segue aqueles princípios, há promessas. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, e viverás para ver os filhos de teus filhos. Bom, Deus tem bênçãos para todas as famílias, mas as promessas se tornam condicionais. Ou seja, o que é promessa condicional? Vai acontecer a promessa se você cumprir as condições. Isso é condicional. O Salmo 128 é um reflexo disso. Para a felicidade no lar existem pré-requisitos, principalmente dois aqui: temer a Deus e andar nos seus caminhos. Andar é se comportar conforme a orientação de Deus. As promessas só virão quando as regras forem cumpridas. Há leis ou princípios, tá, que regem o lar, todas elas dentro do manual, que é a Bíblia Sagrada. Se elas forem desrespeitadas, trarão consequências graves à família. Olha, o temor a Deus é algo interno. É algo que só você sabe o quanto você teme a Deus. E o andar, o comportamento, é o que os outros percebem. Se você está andando conforme o caminho do Senhor. Mas perceba que existem dois pontos. O primeiro é o interno e depois o externo, ok? Isso é muito importante, porque o que interessa é como Deus está vendo cada um de nós. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. O salmista, no Salmo 128, na parte A, do versículo 3, compara a mulher de um homem temente a Deus a uma videira, que é admirável na sua frutificação e que representa a esposa como sendo fonte de alegria. Ele vislumbrava como essa árvore é importante na produção de uvas, na fabricação do vinho, que é a fonte de alimento, nutrientes, renda, remédio e de liberalidade, dando alegria aos pobres que colhiam os respingos do seu sustento. Ela, né, simboliza
ou simbolizava prosperidade, abundância, fecundidade. É interessante, né? Como quando esse salmista, esse homem, compara a esposa, tá? Como alguém que pode, de alguma forma, suprir várias áreas da vida, gerando, tá? Essa prosperidade, essa abundância, fecundidade. Prosperidade não somente se diz sobre finanças. Prosperidade, isso se gera em várias áreas, tá? Pode ser em questão saúde, renda, tá? Ou mesmo a questão emocional, alegria, tá? Os teus filhos como planos de oliveira, a roda da tua mesa. No Salmo 128, na parte B do versículo 3, se compara os filhos do homem temente a Deus a uma oliveira, que é uma das mais valiosas árvores para os hebreus, que representa os filhos fortes, cheios de saúde, reunidos à volta da mesa. Ele vislumbrava como essa belíssima árvore é importante na produção de azeitonas, de azeite, que é fonte de alimento, remédio, unção, madeira para esculpir. Olha só, é produtiva em todas as áreas. Você percebe que esse homem está comparando a sua família com pessoas que cooperam para que todo esse lar tenha resultados positivos, haja progresso familiar. Isso é para aqueles que temem ao Senhor. Lembre-se sempre de se lembrar. 2 pontos: temer ao Senhor e comportar-se conforme esse temor. Esses são os princípios que falamos. Viverás para ver os filhos de teus filhos. O salmista diz no Salmo 128, 6, versículo 6, parte A: como será abençoado o homem temente a Deus? A promessa de viver para ver os filhos dos filhos é empolgante, abençoadora. A emoção de ter netos por perto ou poder participar de momentos com eles não tem preço. Tal experiência faz parte da porção que Deus prepara famílias nesta terra. Ser avô ou é avô, como amar o filho pela segunda vez, é como amar o filho pela segunda vez. Essas duas gerações normalmente se complementam. Veja, nosso autor coloca isso de um ponto de vista muito interessante, né? Essa felicidade, tá? Quando vê, né, duas gerações, né? Os pais, né, que veem seu filho tendo outros filhos. Aí tem essa geração do neto com avós, né, vivendo uma nova versão de vida, tá? E normalmente essas duas gerações se complementam, tá? Há mais felicidade, um pouco a mais de felicidade, tá? Então, mas tudo isso, mais uma vez, é resultado de se viver dentro dos princípios divinos. Meus amados, refletimos sobre o projeto divino chamado família. Deus tem um projeto para a tua família. E mostramos que a família precisa estar firmada em Deus, tá? Isso é uma necessidade. Assim, tanto como você precisa respirar, nós precisamos estar firmados em Deus. E ressaltamos as promessas que Deus tem para a família. Ou eu creio nas promessas, ou não desfruto das promessas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus os abençoe, meus amados. Uma boa EBD para vocês. E, se você quiser, os slides mandam mensagem no número de telefone que está aí embaixo do vídeo, tá? E nós também colocamos embaixo do vídeo os hinos que são recomendados para cada lição, ok? Só você abrir, tá? Embaixo do vídeo e você vai ter essas informações. Deus nos abençoe, a paz do Senhor Jesus.